Som. Irmãos, graça e paz. Amém. Vamos dar início, então. Antes da gente orar, deixa eu só confirmar. Ô Elton, o gravador está certinho aí no jeito? Beleza, então. Vamos. Então, beleza. Vamos orar, queridos, para a gente começar a nossa segunda aula sobre essa série. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos por essa manhã e por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado por sua misericórdia que se faz nova sobre nós. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado na sua presença, que possamos crescer tanto na graça quanto no conhecimento de Cristo. Abençoe esse tempo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. O tema de hoje, o título dessa aula, queridos, é uma pergunta: todas as religiões são iguais? Poderíamos colocar em outros termos: todas as religiões podem levar o ser humano a conhecer a Deus? Essa é uma pergunta muito importante e deve ser respondida biblicamente também. Então, de acordo com a opinião popular, a resposta é sim. Todas as religiões conduzem o ser humano a Deus. Basta você conversar com as pessoas que estão por aí, no trabalho, na vizinhança, e perceber que a compreensão popular das pessoas é essa: toda religião é boa e toda religião pode levar o ser humano a conhecer o Deus Criador do universo. O Gandhi, todos conhecem, Mahatma Gandhi, disse uma frase que expressa muito bem a opinião popular. Ele disse o seguinte: a alma das religiões é uma só, mas está encerrada em um grande número de formas. Em outras palavras, todas as religiões podem conduzir o homem até Deus. A diferença entre elas é só a expressão, a maneira como elas cultuam a esse Deus, mas todas têm um lado bom e pode levar o ser humano até Deus. É isso que a frase de Gandhi está ensinando, irmãos. E eles costumam dizer que a religião, que Deus é como se fosse um pico de uma montanha. A religião é como se fosse isso. Deus está lá no pico da montanha. E nessa montanha, ao redor, existem várias trilhas que podem conduzir a pessoa até o topo. E cada trilha é uma religião que conduz o ser humano até o topo dessa montanha que é Deus. Essa é a ideia que eles vão trazer para nós. Só que é uma ideia biblicamente falsa. A gente deve rejeitar com todas as nossas forças. Seria correto chamar o Senhor de Alá, ou chamar o Senhor de Krishna, ou chamar o Senhor de o grande Oxalá, ou o arquiteto do universo, como diz a maçonaria? Vamos ver então, biblicamente, qual é a resposta que a Bíblia tem em relação a isso. Irmãos, Jesus foi uma pessoa dogmática. Nós temos que aprender com Jesus em relação a isso. Em matéria de fé, Jesus foi radical. Em matéria de fé, Jesus foi dogmático e não deixou nenhum espaço para relativismo. Nada disso. Então, esse é o primeiro ponto. Será que adorar Buda e Alá é a mesma coisa que adorar o Deus das Escrituras? Com Jesus nós aprendemos que não é a mesma coisa, porque Jesus foi dogmático. E você pode se perguntar: Jesus foi dogmático em relação ao quê? A gente vai ver então nessa primeira parte, pelo menos 9 áreas, ou 9 assuntos, em que Jesus foi radical e dogmático. E por isso nós também temos que ser radicais e dogmáticos. Mas antes de entrar em cada uma dessas áreas, desses assuntos, o que é uma pessoa dogmática? Essa é uma palavra que alguns entendem como sendo negativa, mas dogmático é aquele que defende a existência de verdades absolutas. Isso é uma pessoa dogmática. Ela defende com unhas e dentes de que existe sim verdades absolutas. O relativismo é uma farsa. Só existe um caminho que pode levar o ser humano até Deus, e esse caminho é o próprio Jesus Cristo. Jesus foi radical, ele foi dogmático e enfático em relação a isso. Então vamos ver algumas áreas em que Jesus foi dogmático, para a gente aprender com ele. Primeiro, pode passar o slide ali, vai aparecer os pontos ali, mas em primeiro lugar, Jesus foi dogmático em relação ao conhecimento de Deus, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia, eu peço para vocês abrirem rapidamente, João 17, versículo 3, é um texto que deixa isso muito bem registrado para nós. João 17, versículo 3.
Olha só o que Jesus disse, irmãos. Note o dogmatismo e a radicalidade do nosso Salvador aqui. Ele diz: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na verdade, são palavras de João. Então, note, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus foi radical em relação ao conhecimento de Deus. Só existe um Deus verdadeiro e um caminho que leva o homem a esse Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Deus é o único em todo o universo, irmãos. O resto que a gente vê por aí, sendo adorado e cultuado, é invenção da cabeça das pessoas. É invenção da imaginação humana. Na cultura grega, por exemplo, as pessoas daquela época tinham um deus para cada departamento da vida. Existia o deus Baco, que era o deus do vinho, que eles adoravam, cuidava de um departamento da vida. Tinha também a deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade, do amor, que cuidava dessa área, desse departamento da vida. E assim se dava em relação a todas as áreas da vida humana. Um deus para cada departamento. Mas tudo isso é invenção humana, porque só existe um Deus verdadeiro, irmãos. E é por essa razão que lá no Antigo Testamento, Deus ordenou que a palavra dele fosse guardada, para guardar o coração do povo do perigo da idolatria. É o conhecido Shema. A gente vai ler o texto bíblico que revela isso. Vamos ler Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Vamos abrir rapidinho lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o 9. Essa porção bíblica é até hoje usada pelo judaísmo, irmãos. Até hoje, eles prezam muito por isso. Lembrando que o judaísmo tem uma compreensão errada do Senhor. Não considera Jesus Cristo, não considera a Trindade, e, portanto, o judaísmo é uma heresia, tá bom? Uma seita. Deuteronômio 6, 4 a 9. Olha só o que o Senhor instruiu o povo de Israel. Ouve, ó Israel. Essa palavra ouve é o Shema, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Agora, a partir do versículo 6, olha qual era o dever da família israelita no Antigo Testamento. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Por que Deus ordenou uma coisa dessa, irmãos? Para guardar o povo dele da idolatria. Porque existia vários deuses, cada um tomando conta de uma parte da vida. Então o povo de Israel tinha que guardar essa verdade, de que só existe um único Deus verdadeiro, e incutir essa verdade na mentalidade das crianças, para que elas não caíssem no erro da idolatria. Então Jesus foi radical em relação ao conhecimento de Deus, e o próprio Deus foi radical e dogmático em relação a isso. Então só existe um único Deus, irmãos. E infelizmente não é todo mundo que adora esse único Deus verdadeiro. As pessoas adoram várias coisas e chamam isso de Deus verdadeiro, mas não. O Deus verdadeiro só pode ser conhecido através de Jesus e só pode ser conhecido pela revelação da palavra de Deus. Agora, Jesus foi radical não só em relação a isso. Em segundo lugar, Jesus foi radical em relação ao caminho para chegar até Deus. Se existe um só Deus verdadeiro, existe também um só caminho para chegar até esse Deus verdadeiro. E Jesus não nos deixou enganados em relação a isso. Mateus 7,14, não precisa abrir, eu vou ler, fala assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então existe apenas um caminho e ele é estreito ainda por cima. Então Jesus foi radical em relação a isso, irmãos. Cada religião inventa uma forma de adquirir a salvação. Pode perceber, pegue 10 religiões diferentes aí e analise cada uma delas, a forma como eles ensinam a salvação. E você vai perceber 10 formas diferentes que eles ensinam. Uma forma para cada religião.
Mas a Bíblia revela que só existe uma maneira de chegar até Deus e é através de Jesus Cristo. Ora, se todas as religiões fossem boas, todas deveriam estar certas. Mas se uma contradiz a outra, não faz sentido isso. Está todo mundo certo, mas uma contradiz a outra. Todas não podem estar certas ao mesmo tempo. Apenas um caminho é o verdadeiro, e esse caminho é Cristo que leva o homem até Deus. Ele disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fechou todas as brechas, irmãos, de outros caminhos. Mas não só em relação a isso, Jesus foi radical. Jesus também foi radical e dogmático em relação à natureza caída, ou à natureza pecaminosa do ser humano. E é muito importante a gente ter a mesma compreensão que a Bíblia traz a respeito disso. Eu vou ler Romanos 3, 10 a 12, que diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O ser humano é caído. O ser humano tem uma natureza pecaminosa que não foi tirada dele na hora da conversão. Ele vai carregar essa natureza pecaminosa até o fim da sua vida. A diferença é que ele está sendo transformado à imagem de Jesus depois da sua conversão. Mas a natureza está aqui ainda, irmãos, militando contra o Espírito, militando contra as coisas de Deus. E é uma luta muito grande. E é importante dizer isso porque existe hoje em dia seitas que negam essa verdade. Seixo no IE, por exemplo. Você acredita que antes da minha conversão eu cheguei a não frequentar, mas a participar de uma conferência do Seixo no IE em outra cidade? Não entendi nada. Era muito novinho naquela época, eu não compreendia absolutamente nada. Só mais tarde que eu entendi que eles ensinam que o homem é bom. Essencialmente bom. Eles ensinam que o mal, que o sofrimento e que o pecado é uma ilusão da nossa cabeça. É uma ilusão da nossa mentalidade. E a salvação é justamente você ficar livre dessa compreensão equivocada. É você ficar livre dessas ilusões da mente. É o que eles ensinam. Aí eu pergunto, se o pecado é uma ilusão, Jesus morreu pelo quê então? Jesus morreu para nos livrar do quê? De uma ilusão? Jesus morreu para nos libertar do pecado e para apaziguar a ira de Deus. É isso que a Bíblia revela. Então, Jesus foi radical em relação a isso, irmãos. Nós temos que ser também. O homem pode fazer boas coisas, mas em relação a Deus, ele nunca pode buscar a Deus se Deus não sair em busca dele primeiro. O ser humano é caído e pecador. Em quarto lugar, Jesus também foi radical em relação à incapacidade do homem de produzir a sua própria salvação. Ora, se o ser humano é mau, como nós vimos aqui, como Romanos 3 deixa bem claro, ele não pode produzir a sua própria salvação então. A Bíblia diz em Isaías que as boas obras, as melhores obras do ser humano são como trapos de imundícia, são como panos que as mulheres usavam para estancar o sangramento da menstruação no Antigo Testamento. Essas são as nossas boas obras. Imagine as más, aos olhos de Deus, como são perversas e terríveis. E João 6,44 diz o seguinte, Jesus disse isso: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, o homem não consegue chegar até Deus produzindo boas coisas. É necessário que ele seja atraído pela graça do Senhor. É isso que Jesus ensinou para nós. Então, o homem não pode dar um jeito na sua própria vida. Essa é a notícia. Mas não toda a notícia. O homem não pode dar jeito na sua vida. Mas Jesus morreu para que o homem tivesse perdão e vida eterna. Tivesse perdão e reconciliação com o Deus Criador do universo. Essa é a boa nova do Evangelho, irmãos. Jesus foi radical em relação a isso. E nós temos que ser também. Quinta área ou quinto assunto em que o Senhor foi radical. Ele foi radical ou dogmático em relação ao absurdo de servir a dois senhores ao mesmo tempo. Lembra daquela passagem de Mateus 6,24? Ninguém pode servir a dois senhores, ele disse, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus foi radical. Deus quer ser servido com exclusividade e totalidade. O homem que tem o seu coração dividido entre o Senhor e alguma outra coisa está em pecado. E tem cristãos que infelizmente acabam, de certa maneira, servindo ao Senhor e a alguma outra coisa. Servindo ao dinheiro lá fora, servindo os seus bens materiais, servindo
a sua família, não que servir a família seja uma coisa pecaminosa, mas colocar a família no lugar de Deus é uma idolatria, irmãos. E as pessoas acabam caindo nesse engano. Mas Jesus falou, você não pode servir a Deus e alguma outra coisa ao mesmo tempo. Sirva essa outra coisa, ou o Senhor exclusivamente. Jesus disse que é radicalismo mesmo. Deus quer exclusividade em relação a isso. Exatamente. Verdade. Não é só ídolos de barro, né? Verdade. Perfeito. Idolatria de reputação, de imagem, da opinião alheia, dinheiro, trabalho, carreira acadêmica, namorado, namorada, cônjuge, filhos. Tem tantos ídolos, irmãos, modernos hoje em dia, mas Deus quer exclusividade na adoração. E é esse ponto agora. Jesus foi radical em relação a isso, em relação à adoração a Deus. Mateus 4, versículo 10 vai falar assim, lembra da tentação? Quando Jesus estava sendo tentado no deserto pelo diabo, ele disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então Deus quer exclusividade na adoração e no serviço também. Nós não podemos ter o nosso coração dividido em relação a isso, irmãos. Deus não aceita coração dividido. Deus não aceita um coração pela metade ou fragmentado. Deus quer o coração inteiro. E quando fala de coração, isso significa a nossa vida inteira, incluindo cada departamento dela. Deus quer tudo isso. E Ele é radical em relação a isso. Ele não aceita menos do que isso. Sétima área, ou sétimo assunto que Jesus foi radical. Esse aqui é um tanto quanto polêmico, mas é bíblico. Jesus foi dogmático em relação à segurança da nossa salvação. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em João, capítulo 10, aquele que aparece ali no 7º ponto. João 10, 27 a 29. Olha só. Estas ouvem a minha voz, falando das ovelhas. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e o quê? Jamais, é o que o texto diz, perecerão. E ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. E ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Jesus está mostrando que a nossa salvação está segura nas mãos de Deus. Não para você viver de qualquer jeito, mas para você evidenciar com os seus frutos que isso é uma verdade. Que a sua salvação é uma realidade, é um fato que aconteceu e foi um fato transformador, maravilhoso. Nesse ponto, irmãos, é importante dizer uma coisa. Existem seitas que dizem que a salvação pode ser perdida, e existem igrejas evangélicas que não são seitas, que também acreditam que a salvação pode ser perdida. É importante fazer essa distinção para não cometer alguns equívocos por aí. Seitas que dizem que o homem pode perder a sua salvação. O muçulmano, o Islã. Os muçulmanos dizem que a salvação pode ser perdida, mas também os adventistas ensinam isso. E esses dois são seitas. Esses dois segmentos são duas seitas. Alguns não consideram tanto o adventismo, mas tem alguns ensinos ali, queridos, que é muito perigoso. Tem alguns ensinos ali dos adventistas que são muito antibíblicos, e temos que tomar cuidado. Agora, algumas igrejas evangélicas que ensinam o único caminho, a verdade da palavra, etc. e tal, aquelas coisas primárias que nós falamos na primeira aula, algumas igrejas evangélicas também ensinam que a salvação pode ser perdida. A Assembleia de Deus, de uma forma geral, ensina isso. Mas isso não é uma heresia. Nós, como batistas, que acreditamos na segurança da salvação, dizemos que isso é um erro teológico. Porque o texto que nós lemos aqui é muito claro em relatar isso. Jamais perecerão. Ninguém pode arrancar você das mãos do Senhor. Você está seguro nas mãos de Deus. Não só esse texto. Se você pegar Romanos 8, lá diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo cita uma lista enorme
das coisas que não podem nos separar desse amor. Mas ele fala isso também em Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou uma obra em vocês, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Não só esses versículos, irmãos, tem outros versículos também. Então, Jesus foi dogmático em relação a isso. O que você diria para uma cristã, por exemplo, que tem o hábito de assistir o canal Novo Tempo? Vamos jogar a coisa para uma coisa prática mesmo, assim, do dia a dia, né? Qual critério a ser usado? Pode, não pode? Tem que ter critério ao assistir? Olha, alguns cristãos não podem, de jeito nenhum, porque alguns vão acreditar em tudo, irmãos. Eu lembro de uma pregação que eu estava assistindo esses dias, do Augusto Nicodemos. Ele é um pastor presbiteriano, e ele disse que no final do culto veio uma irmãzinha, uma senhorinha, falar com ele e falar assim: ô irmão, pastor Augusto, 2 pregadores que eu amo assistir, que eu amo ouvir, o senhor e o Edir Macedo. Ele falou: poxa, que maravilha, hein? Mas perceba, compare o ensino dele, do Nicodemos, com o ensino do Edir Macedo. São coisas contraditórias, mas a irmãzinha estava achando uma bênção os dois. Então tem gente que não pode ouvir certas coisas que acaba acreditando. Então, para alguns cristãos, não ouça, não assista esse canal porque é perigoso. Tem coisa que ele vai dizer para você que vai enganar. Agora, outros que são mais firmes, mais conhecedores, assista com muita cautela. Sempre usando a Bíblia como filtro e como norte para o que é dito lá. Porque eles são sutis, viu, irmãos? Eles vão entrando assim, ó, sorrateiramente, e daqui a pouco enganam as pessoas. É muito perigoso mesmo. Simpatia pela heresia, né? Verdade. E uma coisa que muitas pessoas não refletem sobre isso, irmãos, a heresia seduz. Tem uma sedução, tem um poder mágico na heresia. Temos que tomar cuidado. Tem uma pregação bem bacana na internet, do Luiz Saião, chama Por que as heresias são doces? Ouça, assista essa pregação e tome muito cuidado com as heresias que são ensinadas por aí. Então Jesus disse que nós estamos seguros na mão de Deus, não para viver de qualquer jeito, mas para frutificar como evidência de que a graça nos alcançou e nos transformou, irmãos. E quais são as marcas de uma pessoa salva? É claro que ela não é transformada de 0% a 100% de um dia para o outro, mas a salvação é progressiva, ela cresce a imagem de Jesus à medida que ela vai caminhando, à medida que ela vai usando os meios de graça, Bíblia, oração, comunhão, frequência na igreja, louvores ao Senhor, confissão de pecados e assim por diante. Ela vai ser mais pura, ela vai se tornar mais obediente, mais humilde, mais quebrantada, vai renunciar a mais coisas. Essas são as evidências de uma pessoa que foi alcançada pela graça. Continuando então, o tempo parece que passa mais rápido, né? Mesmo com o horário de verão, vamos voltar 1 hora, para a gente dar tempo aqui. 8ª área em que Jesus foi radical, irmãos, em relação à certeza da ressurreição do nosso corpo. Jesus ressuscitou dos mortos, e literalmente, o corpo morto, o cadáver de Jesus Cristo foi revivificado. Ele experimentou uma ressurreição literal do seu corpo. E isso é a garantia de que você também vai ter o seu corpo ressuscitado quando Jesus voltar pela segunda vez, quando ele vier pela segunda vez. E João 5, 28 e 29 fala assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. O que acontece quando o cristão morre hoje? O corpo dele fica no túmulo, mas o espírito vai diretamente para a presença do Senhor, consciente do que está acontecendo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, o corpo que está no túmulo e o espírito que está diante do Senhor vão se unir novamente para receber um corpo glorificado e incorruptível, para habitar eternamente na presença de Deus nos novos céus e na nova terra. Ok? É isso que a Bíblia ensina para nós. E, infelizmente, algumas seitas também negam essa verdade. Testemunhas de Jeová negam esse fato. Testemunhas de Jeová negam que vai haver
essa união da matéria com o espírito no futuro. Eles negam isso, até porque eles são aniquilacionistas, que nós vamos falar no próximo tópico aqui. Paulo, em 1 Coríntios 15, disse o seguinte, irmãos: assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Então Jesus foi radical em relação a esse fato. Vai acontecer uma ressurreição literal e física no futuro. Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos porque ele ressuscitou primeiro. Ok? Então, se um segmento nega a ressurreição, é uma heresia. Nós temos que descartar totalmente. 9º lugar, Jesus foi radical em relação à certeza do julgamento final. Irmãos, vai haver um julgamento. Hebreus 9 diz o seguinte: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Não vai haver uma segunda chance depois da sua morte. Aqueles que estão em Cristo vão morrer e vão experimentar uma eternidade de glória na presença de Deus. Mas o tempo é esse. O momento é agora para crer e confiar no Salvador, para a gente experimentar essa bênção. Então, aquela ideia de que morreu, acabou, quem já ouviu essa ideia? As pessoas creem muito nisso. Morreu, acabou, para mim não tem mais nenhuma realidade após a morte. Isso é errado. Quem nega a realidade após a morte? Tem o ateu que nega, mas tem algumas seitas que negam também. Os testemunhos de Jeová negam a realidade, pelo menos a realidade para os incrédulos após a morte. Não só eles, mas o adventismo do 7º dia nega também a realidade dos incrédulos após a morte. É engraçado, né? Só quem está em Cristo, só quem vai experimentar o bem é que vai ter consciência. Quem vai experimentar o mal não tem consciência nenhuma, acabou tudo. Curioso isso, é muita parcialidade. E eles dizem que tem duas correntes em relação a isso, irmãos. Tem aqueles que dizem que a pessoa morreu, fechou os olhos, acabou. Não tem nenhuma existência mais depois da morte. E tem um outro grupo, que é chamado de aniquilacionismo parcial, aniquilacionista parcial, que acredita que depois da morte, a pessoa vai experimentar um julgamento parcial até pagar todos os seus pecados que ela cometeu na terra. Depois que ela pagou todos os pecados, aí ela vai entrar no estado de aniquilação e inconsciência total e absoluta. Testemunhos de Jeová e Adventismo. Tomemos cuidado. Fala de Jesus. Sim. E essa crença é majoritária. Irmãos, eu gosto muito de assistir jornal. E quanta tragédia que eu vejo no jornal. Rapaz lá de 20 anos de idade, envolvido com tráfico de drogas, trocando tiro com a polícia, foi baleado e morreu. E as pessoas criam uma falsa esperança, afirmando que agora ele descansou, que está com Deus no céu. Será? Viveu a vida sem Cristo de qualquer jeito aqui na terra. Morreu, está com Cristo agora? Verdade. Irmãos, tem gente afirmando por aí, eu lembrei de um pastor batista que disse que naquele dia, na glória, nós estaremos sentados na mesma mesa que Hitler, na mesma mesa que ateus, como o Bechar, ele foi ateu, né? Até onde eu sei. Então tomemos cuidado, irmãos. O universalismo é um erro também. Tome cuidado com o que a gente ouve por aí. Morreu, está com Deus. Para com isso, não é isso que a Bíblia diz. Exatamente. Ó, eu fiquei sabendo, antes da escola bíblica, que disseram que esse jornalista vivia mais o evangelho do que muitos cristãos que estão na igreja aí. Uma entrevista dele na internet, numa roda de pessoas, as pessoas perguntando as coisas para ele, acho que era uma faculdade e tudo. E ele, assim, ele é bem enfático. E ele acredita
acreditava no agora, ele não acreditava em Deus, era empático. Eu vi um também dele, zombando de uma parte, é esse daí, né? Zombando das escrituras. Como se fosse um julgamento final ali, ele zombando, sabe? Complicado, irmãos. Então, vai haver um julgamento final. Jesus disse que nós daremos conta até de cada palavra que sai da nossa boca. Cada palavra frívola que sair da nossa boca. Muito bem, então vamos prosseguir para a última parte aqui, que vai ser mais rapidinha por causa do nosso tempo. Então, se Jesus foi dogmático, irmãos, em todas essas questões que nós falamos aqui, que postura nós devemos ter em relação à fé cristã? Judas, o irmão de Jesus, não o Iscariotes, disse o seguinte na sua carta no versículo 3: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Então, qual que é a postura que nós temos que ter diante disso, irmãos? Nós temos que batalhar pela fé cristã, anunciar e lutar pela fé cristã, para que a nossa fé não seja contaminada por esses ensinos falsos, de pessoas que chegam na igreja com cara de bonzinho, mas que por dentro tem um coração ainda irregenerado e começa a contaminar os nossos irmãos, com falsas ideias e com falsos ensinos. E primeiro, o que é batalhar pela fé? É interessante porque essa palavra grega significa agonizar. É a ideia de uma pessoa que está fazendo exercício físico de uma forma tão intensa a ponto de esticar os seus nervos e os seus tendões. Tamanho o esforço que ela está exercendo ali. Essa é a ideia. É lutar contra as mentiras, é lutar contra as falsas doutrinas. Isso é batalhar pela fé, irmãos. É não ver um monte de ensino errado adentrando a igreja e ficar passivo. Falar, Deus vai fazer alguma coisa. Ele quer que nós façamos alguma coisa em relação a isso também. Eu até coloquei aqui, mas não vai dar tempo de a gente explorar a fundo. Mas tem gente hoje que não tem fé em Jesus, tem fé na fé. O que salva não é a fé. Amém? O que salva é Jesus. Fé em Jesus, não fé na fé. Tem gente hoje que tem fé na fé. A fé é um amuleto para conseguir tudo o que ela quer. É um ensino errado. Segundo, irmãos, qual é o conteúdo dessa fé que nós temos que batalhar? A fé que o texto fala aqui é o conjunto de doutrinas que os apóstolos de Jesus nos ensinaram, que estão reveladas no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Então nós não podemos permitir novidades e modas teológicas entrando dentro da igreja. E terceiro e último, por que nós temos que batalhar pela fé? Por que nós temos que fazer isso? Primeiro, irmãos, porque a Bíblia é a revelação especial e perfeita de Deus. E também porque o texto diz que a fé foi entregue de uma vez por todas a nós, os santos. A fé foi confiada a nós definitivamente. Se Deus confiou a verdade do Evangelho a nós, nós temos que zelar por essa verdade. Nós temos que defender essa verdade. Mas uma observação importante aqui. Embora seja importante defender a fé, quem abre o coração das pessoas para aceitar a fé cristã como sendo o caminho verdadeiro é só o Espírito Santo de Deus, que pode amolecer o coração de pedra, irmãos, e abrir a compreensão do entendimento das pessoas. É importante dizer isso para finalizar, porque algumas pessoas acham que acreditar na verdade é questão de inteligência, mas não é. Acreditar na verdade é questão de graça. Você acredita na verdade porque a graça te alcançou, e não porque você é inteligente. Lembra daquela conversa de Jesus com Pedro? O que os homens dizem que eu sou? Alguns dizem que é Jeremias, outros Isaías, outros alguns dos outros profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz o quê? Pedro, como você é inteligente. Não, carne ou sangue não pode ter revelado isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, se você crê na verdade, é porque a graça alcançou você. Se você crê no que é verdadeiro, é porque Deus foi misericordioso com a sua vida. E não porque você é inteligente ou melhor do que as pessoas. E entender isso faz toda a diferença, irmãos. Anunciar o Evangelho na esperança de que é o Espírito Santo quem vai abrir a compreensão do entendimento das pessoas. E para encerrar, Jesus foi absoluto, como nós vimos aqui, nas questões principais da fé cristã. E nós também temos que ser, irmãos, radicais nessas questões, defendendo a fé que nos foi confiada.
E eu finalizo perguntando, você está defendendo a sua fé com as suas palavras e com a sua vida? Vamos orar nessa hora. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela sua palavra. Muito obrigado, porque a sua palavra, Deus, revela o que o Senhor quer do homem, revela o que o Senhor fez pelo ser humano, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Ó Deus, ajuda-nos a ter uma mente que discerne os falsos ensinos, a ter uma mente, Deus, treinada na sua palavra, treinada na verdade do Evangelho, para identificar os erros que vão se infiltrando e contaminando as pessoas, ó Deus. Que batalhemos por essa fé que nos foi confiada, com o coração colocado no lugar certo, entendendo que se nós estamos no caminho correto, é porque a graça nos alcançou, Senhor. Nós oramos agradecidos a Ti, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos, 9h30 nós temos o culto. Pastor, quer falar alguma coisa?